Há momentos em que a Terra grita, em que a natureza simplesmente perde o controle e libera uma força tão esmagadora que destrói tudo em seu caminho. Nada escapa: cidades, civilizações, oceanos, vidas humanas. Os desastres naturais são uma lembrança cruel de que, por mais tecnologia e poder que tenhamos, somos pequenos diante da fúria do planeta. Neste vídeo, exploraremos os 10 desastres naturais mais mortais e devastadores da história. Cada um deles deixou marcas profundas na humanidade, cicatrizes indeléveis em nosso planeta. Preparem-se, pois a jornada será sombria, mas também nos fará refletir sobre a força da natureza e a fragilidade da nossa existência. Apertem os cintos, respirem fundo e embarquem conosco nesta expedição pelos cantos mais obscuros da história natural. O ano era 1556. Na província de Shanxi, o solo tremeu como nunca antes na história da humanidade. Um terremoto colossal, estimado em 8 graus de magnitude, rasgou a terra, abrindo fendas profundas que engoliram pessoas e casas inteiras. Imagine o terror de se ver preso em um pesadelo sem fim, onde o chão se transforma em areia movediça e o ar se enche de poeira e gritos. O terremoto de Shanxi matou 830 mil pessoas, a maioria vivendo em casas-caverna que colapsaram instantaneamente, transformando lares em túmulos. Rios mudaram de curso, montanhas racharam e aldeias inteiras desapareceram do mapa, engolidas pela fúria da terra. Foi o maior desastre natural em número de vítimas da história humana. A terra falou e levou quase 1 milhão com ela. Em 1976, a cidade de Tangshan, no norte da China, era um centro industrial vibrante. Mas às 3h42 da manhã de 28 de julho, enquanto a maioria dormia, a terra despertou com fúria inimaginável. Um terremoto de magnitude 7,5, um monstro adormecido nas profundezas da crosta terrestre, despertou com violência. Em segundos, Tangshan foi reduzida a escombros. Edifícios desabaram como castelos de cartas, ruas se abriram em abismos profundos, e o ar se encheu de poeira, gritos e o silêncio da morte. Estima-se que 300 mil pessoas morreram, embora fontes extraoficiais indiquem números ainda maiores. O choque, o silêncio e a poeira tomaram conta de tudo. Foi um trauma que a China ainda carrega até hoje, uma ferida aberta na memória de uma nação. Em 1920, a China enfrentaria mais uma vez a fúria da natureza. Desta vez, o palco da tragédia foi a província de Gansu, uma região montanhosa e isolada no noroeste do país. O solo, normalmente sólido como rocha, transformou-se em um mar revolto, sacudindo casas e pessoas como se fossem brinquedos. Casas feitas de barro e pedra, que por gerações haviam protegido as famílias do frio, colapsaram em segundos, esmagando seus moradores sob toneladas de entulho. Montanhas se romperam, provocando deslizamentos gigantescos que enterraram povoados inteiros, apagando-os do mapa como se nunca tivessem existido. Estima-se que 273 mil pessoas morreram no terremoto de Gansu. Mas a tragédia não terminou aí. O inverno rigoroso que se seguiu matou ainda mais sobreviventes, vitimados pela fome, pelo frio e por doenças. A terra engoliu os vivos e congelou os mortos. Em agosto de 1975, a fúria da natureza se abateu sobre a China de uma forma diferente. O tufão Nina, um gigante furioso nascido no Pacífico, atingiu a costa chinesa com ventos implacáveis e chuvas torrenciais. Mas a verdadeira tragédia ainda estava por vir. As chuvas torrenciais do tufão Nina provocaram uma sequência de rupturas em 63 barragens na China, incluindo a de Banqiao. O colapso da barragem, um rugido ensurdecedor que ecoou por quilômetros, liberou uma onda de água devastadora, um tsunami interior que engoliu cidades e vilas inteiras. 100 mil pessoas morreram afogadas, e outras 129 mil sucumbiram a doenças, fome e sede nos dias seguintes. No total, 229 mil mortos. Uma catástrofe amplificada por erro humano, mas iniciada pela fúria implacável da natureza. Era um dia comum em 26 de dezembro de 2004.
Turistas relaxavam nas praias paradisíacas do Oceano Índico, pescadores lançavam suas redes ao mar, e famílias celebravam as festas de fim de ano. Mas nas profundezas do oceano, uma força colossal se preparava para despertar. Um terremoto de magnitude 9.1, um dos mais poderosos já registrados, sacudiu o fundo do mar perto de Sumatra, liberando uma energia equivalente a milhares de bombas atômicas. Minutos depois, ondas gigantes, algumas com mais de 30 metros de altura, se formaram, avançando em direção à costa com a fúria de um trem desgovernado. Sem aviso, o tsunami atingiu 14 países, matando mais de 230 mil pessoas. Foi como se o oceano tivesse se rebelado contra a humanidade. Pessoas que estavam na praia, turistas, pescadores, todos foram engolidos pela fúria da água. O mundo chorou. E aprendeu que o mar, por mais belo que pareça, pode ser impiedoso. Voltemos no tempo para o ano de 1138. Na cidade síria de Alepo, um centro vibrante de comércio e cultura, a vida seguia seu curso. Grandes mesquitas, mercados movimentados e imponentes muralhas faziam parte da paisagem urbana, testemunhas da grandeza de um império. Mas em um instante, tudo mudou. Um terremoto devastador, estimado em 8,5 graus de magnitude, atingiu Alepo com a fúria de 1000 trovões. A terra se abriu, edifícios desabaram, e o ar se encheu de poeira, gritos e o estrondo ensurdecedor da destruição. Torres e fortalezas, outrora símbolos de poder e invencibilidade, desmoronaram como castelos de areia. Estima-se que cerca de 230 mil pessoas morreram em questão de minutos. Foi uma das piores tragédias da Idade Média, tão brutal que foi interpretada por muitos como um castigo divino. Mas não era vingança. Era apenas a terra mostrando sua força, lembrando a todos que mesmo os impérios mais poderosos são frágeis diante da fúria da natureza. O Haiti, um país caribenho já marcado pela pobreza extrema, enfrentaria em 2010 um dos terremotos mais cruéis da história recente. Em 12 de janeiro, às 16 horas e 53 minutos, a terra tremeu com uma violência inimaginável, abalando a capital Porto Príncipe e cidades vizinhas. O terremoto, de magnitude 7.0, transformou edifícios em ruínas, abrindo fendas profundas nas ruas e espalhando o terror e a destruição por todos os cantos. Mais de 220 mil pessoas perderam suas vidas, soterradas sob os escombros de suas próprias casas, enquanto outras 300 mil ficaram feridas, muitas delas com sequelas permanentes. O terremoto de 2010 deixou o Haiti em ruínas, com mais de 1,5 milhão de pessoas desabrigadas e um futuro incerto. A ajuda internacional foi massiva, mas o trauma permanece até hoje. O mundo viu a tragédia, mas o povo haitiano sentiu cada tremor no coração. A ilha caribenha da Martinica, um paraíso tropical, escondia em seu coração um gigante adormecido, o Monte Pelé. Mas, em 1902, a fúria adormecida despertou com violência inimaginável. Em 8 de maio, o Monte Pelé entrou em erupção, lançando ao céu uma coluna de fumaça e cinzas que podia ser vista a quilômetros de distância. Em segundos, uma nuvem piroclástica, uma avalanche incandescente de gás superaquecido, cinzas e rochas, desceu pelas encostas do vulcão a uma velocidade assustadora, engolfando tudo em seu caminho. A cidade de Saint-Pierre, a capital da Martinica, foi completamente destruída em questão de minutos. Mais de 30 mil pessoas morreram instantaneamente, incineradas pelo calor infernal da nuvem piroclástica. Apenas 2 sobreviveram. Um deles, um prisioneiro que estava em uma cela subterrânea, protegido pelas grossas paredes de pedra. Foi o pior desastre vulcânico do século XX, um lembrete de que a morte pode vir do coração da Terra, sem aviso. O ano de 2019 marcou o início de um dos piores desastres naturais da história da Austrália, uma temporada de incêndios florestais sem precedentes. Por meses, a Austrália virou um inferno em chamas. O céu, antes azul, ficou vermelho sangue. A fumaça tóxica atravessou oceanos.
e o cheiro de queimado se espalhou por milhares de quilômetros. Mais de 186 mil quilômetros quadrados de florestas, áreas de conservação e terras agrícolas foram reduzidas a cinzas. Bilhões de animais, incluindo coalas, cangurus e aves nativas, morreram queimados vivos ou sucumbiram à fome e à falta de habitat após a tragédia. Embora as mortes diretas causadas pelos incêndios tenham sido poucas, os efeitos a longo prazo da fumaça tóxica, que cobriu cidades inteiras por semanas, ainda estão sendo contabilizados. Milhares de pessoas sofreram com problemas respiratórios, colapsos cardíacos e doenças respiratórias crônicas. Os incêndios florestais na Austrália foram um desastre climático que pareceu um aviso: o planeta está no limite e a ação humana tem um preço. Em agosto de 2005, o furacão Katrina, um monstro de categoria 5, atingiu a costa sul dos Estados Unidos. Mas foi em Nova Orleans, a cidade do jazz e da alegria, que a fúria da natureza se abateu com mais força. As barragens que protegiam a cidade, já fragilizadas pela falta de manutenção, cederam sob a força das águas, inundando 80% da área urbana. Ruas se transformaram em rios, casas foram engolidas pelas águas, e milhares de pessoas ficaram presas nos telhados de suas casas, esperando em vão por socorro. O governo demorou a reagir, a ajuda humanitária não chegava, e o caos se instalou. Corpos flutuavam nas ruas, saques e violência se espalharam, e o mundo assistia em choque à tragédia que se desenrolava diante de seus olhos. Foram mais de 1.800 mortos e bilhões em prejuízos. O que mais chocou não foi apenas a natureza que matou, foi o abandono, a desigualdade social e a falta de preparo que transformaram uma tragédia natural em uma catástrofe humanitária. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 desastres naturais mais letais da história. Tragédias que deixaram cicatrizes no planeta e na alma de gerações inteiras. Vimos como a força da natureza pode ser bela e terrível ao mesmo tempo, capaz de criar e destruir em igual medida. Mas será que aprendemos a lição? Enquanto nos maravilhamos com a beleza do nosso planeta, é preciso lembrar que a Terra é uma força poderosa e imprevisível. Os desastres naturais que vimos neste vídeo são um lembrete de que somos apenas hóspedes neste planeta e que a natureza sempre dará o seu jeito. Cabe a nós, como espécie, aprender a conviver em harmonia com o meio ambiente, respeitando seus limites e buscando soluções sustentáveis para garantir um futuro mais seguro para todos. E vocês, o que acharam? Qual desses desastres mais te impactou? Já conhecia todos? Deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem suas opiniões e reflexões sobre este tema tão importante. E não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!